Está sem som? Está me ouvindo? Está me Oiê! ouvindo? Tudo bem, meu amor? Eu nem acredito que a gente Ai, que bom conseguiu. que deu certo! Ontem foi um parto, né? Não deu certo esse negócio de entrar um pouquinho antes, sim. Mulher, hoje já tinha feito uma que já tinha sido um parto. É, hoje eu fiz 3 lives e deu tudo tranquilo. Foi Pois sossegado. é. Ó, Foi eu o que vou a gente marcar falou, aqui né? Tinha alguém que não estava ontem, que que precisava ver talvez... hoje, né? Exatamente, exatamente. É, eu tô marcando aqui no meu aviãozinho, tô chamando a galera, tá? Tá. Vou fazer a mesma Gente, coisa. tem um aviãozinho do lado que vocês podem chamar o povo para assistir. É, hoje vai ser um assunto talvez um pouquinho polêmico aí, né? Yes. Mas importante, uma coisa que acontece muito. Ah, deixa eu ver. Deixa eu chamar aqui todo mundo. Pronto. Chamando uma galera aqui, hein? Também uma galera aí, tá? Alan, de novo, meu amor, tudo bem, meu querido? Gratidão mais uma vez por você estar aqui. Minha prima, espero que você entenda, Katiuska, te quero muito, prima. Gracias por estar presente. A Nana, ela queria muito assistir essa live, gratidão, né? Então, vamos lá. Bom, aqui tem bastante que não me conhece ainda, bastante gente que não me conhece. Eu sou a Laura Grafe, tá? Hipnoterapeuta, eu faço terapias alternativas e eu conheci a Amanda no método Christ, né? Que é um método incrível de hipnoterapia que está trazendo muitas transformações nas vidas das pessoas. Estará sendo coragem para a gente falar as nossas verdades. Quando a gente fala a nossa verdade, a gente consegue ajudar outras pessoas, né? A Amanda escolheu esse título da live, Exatamente. o tema, e agora eu gostaria que você se apresentasse. Gente, boa noite. Eu sou Amanda Dantas. Eu sou enfermeira, mas hoje é só o título mesmo, porque eu não trabalho mais como enfermeira. Hoje eu trabalho apenas como hipnoterapeuta, muito feliz e satisfeita por isso, porque eu sinto que isso transformou demais a minha vida e virou uma missão, um propósito na minha vida, trabalhar como hipnoterapeuta. Faço porque amo, não faço só por uma questão financeira, mas faço porque amo mesmo. Deixa eu ajeitar meu tripé aqui. O dinheiro é uma E, consequência, né? exato, sou muito grata pela minha profissão, porque eu sei que através dela vidas foram transformadas, né? São transformadas e ainda serão muitas. A gente Isso. está só começando, né, Laurinha? Isso, gente, isso aqui vai ser um bate-papo, mas façam todas as perguntas que vocês quiserem, tá? Aqui a gente, vocês vão estar trabalhando, falando com duas profissionais da área da mente, né? Mas também somos pessoas que passamos por essas Sim, situações. exato. Então é um assunto bem delicado que a gente vai falar aqui hoje, mas o que eu quero... Obrigada, Gi, linda. Mas Também te amo, de linda. o que eu quero falar aqui para vocês hoje é uma abordagem diferente. Hoje o que eu vou mostrar aqui para vocês é como o nosso cérebro reage ao abuso sexual. Hoje a gente Isso. vai trazer aqui não um machismo de Amanda, não é isso, mas o que a gente vai trazer aqui hoje são evidências científicas das consequências que o abuso sexual tem. E, gente, eu não vou nem falar de estupro aqui, tá? Tudo que vocês ouvirem eu dizer aqui para abuso sexual, multipliquem para estupro. Porque é algo bem pior, bem mais exacerbado a consequência. Então, o que eu vou falar aqui hoje é de abuso. Então, necessariamente, abuso sexual não ocorre só quando não precisa ter penetração para a gente caracterizar que é abuso, certo? Teve Isso. penetração, isso vira um estupro. Mas passar a mão numa criança, a gente vai trazer isso para um abuso sexual infantil, tá? Passar a mão em uma criança, colocar uma criança para pegar nas partes íntimas, mostrar as suas partes íntimas para a criança de uma forma, como eu posso dizer, tentando trazer excitação sexual para ela. Tudo Isso. isso é Ver abuso. e ouvir sexo também. Exatamente, ver, ouvir sexo, tudo isso é classificado abuso.
O abuso, ele pode ser algo que realmente aconteça de fato, ou pode ser apenas uma percepção da mente da criança. Ela viu ali o titio trocando de roupa e se sentiu abusada com aquilo. Tem como a gente prever? Não, não tem. Mas na real, a maioria dos casos são abusos consumados, sim, tá? Então eu tô aqui para falar para vocês hoje. Eu escolhi esse tema porque é um tema sério, seríssimo. Marci, Sim. linda! É um tema muito sério e eu quero trazer essa abordagem das neurociências. Então, vamos lá. Quando esse abuso sexual ocorre, principalmente numa fase muito inicial da infância, mais ou menos ali entre 1 e 10 anos, é uma fase séria para a gente precisar avaliar muito de perto. A gente pode considerar que é um abuso sexual ali até a fase da adolescência também, tá? Não precisa ser só ali na primeira infância. Eu vou falar mais da primeira infância, é porque lá ocorrem, como é que eu posso dizer? As consequências, elas são bem piores, tá bom? Deixei até aqui uma pesca, porque eu não quero esquecer de falar nada para vocês, porque isso Ótimo. aqui é importante de verdade. Então, quando esse abuso sexual ele ocorre na primeira infância, as consequências elas nem sempre são sentidas de imediato pela criança. Até porque ela não sabe que aquilo ali foi um abuso. Ela pode achar que aquilo ali foi uma brincadeira. Por vezes o abusador ele não machuca a criança. Mas o fato dele não machucar a criança, ele não amedrontar, isso não significa que aquilo ali não configurou um abuso, certo? Se vocês tiverem perguntas, vocês vão mandando que a Laura vai acompanhando aí vocês, tá bom? Aqui o Edson Vou... está perguntando como falar com os pequenos de um jeito simples e natural. Vamos trabalhar isso aqui também, tá bom? Isso. Então, quando a gente tem esse abuso consumado ali na primeira infância, não precisa ter acontecido 3, 10 vezes, pode ter acontecido uma vez. Uma vez. O que acontece é uma violação do sistema nervoso muito abrupta. Porque, gente, nessa primeira infância, o cérebro da criança não está maturado ainda. Então, isso é uma coisa, é uma ação muito pesada para uma criança. Você estimular sexualmente uma criança, eu não estou dizendo aqui que se ela não chorou, não tem problema, se ela não se sentiu mal com aquilo, não tem problema, não. Só de você estimular uma criança sexualmente, isso aí já traz uma violação muito séria para o sistema nervoso da criança. E o que acontece com isso? A coisa é tão séria, Laura, e as pessoas não divulgam esse assunto. As pessoas não divulgam, elas Não não falam divulgam por sobre isso. medo, por tabu, por preconceito. Exato. São muitos fatores, né? Exato. Então, assim, ó, quando aquilo acontece ali com a criança, ocorre uma violação do sistema nervoso dela. Hoje as pesquisas já mostram, já tem pesquisa científica nisso, já mostram que, primeiro, ocorre uma perda estrutural de uma região super importante do cérebro, que é o hipocampo. Uhum. Ocorre também uma alteração muito grande do lado esquerdo do cérebro. E o que tudo isso implica? Primeiro de tudo, memória. A memória, ela é extremamente afetada. Muito. Segundo, a concentração. A concentração é extremamente afetada. E outra coisa, ocorre um dano cognitivo muito sério que faz com que pessoas que sofreram abuso desenvolvam dificuldades no aprendizado. Se a gente analisar só a criancinha ali, algumas crianças já apresentam esse sintoma logo após logo quando ocorre o fato, né? Então, se vocês forem pais, se tiver professor aí na live, observem o seguinte nas crianças. Às vezes você tinha uma criança em casa que era extremamente extrovertida, que era uma criança que brincava com todo mundo, que falava até com estranho na rua. Era uma criança que tinha um desenvolvimento cognitivo muito bom e, de repente, a criança começa a ficar introvertida, começa a não confiar muito nas pessoas,
começa a se apresentar uma criança extremamente reativa e tem um declínio muito grande na cognição dela. Então, apresenta dificuldade para poder estudar, dificuldade para poder aprender. Às vezes, lê ali um conteúdo no dia, no outro, que é o dia de fazer a prova, a criança não lembra de mais nada. Tem uma dificuldade relacionada a isso. O que a Marcia colocou aqui? Geralmente ignorado, é isso mesmo. Geralmente ignorado por acharem que é mentira. Isso pois é real. Isso é real, isso é muito real. Então, assim, de cara, às vezes, não são todos os casos, tá? Às vezes a criança pode manifestar, pode sim. Às vezes a criança pode manifestar esses sintomas. Olha o que a Gi está perguntando aqui pra gente. Ó, TDAH pode estar relacionado? Sim. Problemas cognitivos como TDAH, como dislexia, dislalia, todos aqueles problemas cognitivos que às vezes entopem a criança de remédio, achando que aquilo vai resolver. Sinto muito. Às vezes aquela criança foi abusada. Às vezes esses sintomas, eles não aparecem. Dislexia também tem relação. Também. Olha só, eu não estou dizendo que todo mundo que tem TDAH ou dislexia sofreu Foi abuso. abusado, exatamente. Existem infinitas possibilidades. Isso. Depois assim, eu vou falar da minha experiência. Tá? São infinitas possibilidades, tá? Mas as pessoas que sofreram abuso, isso aqui é uma live, gente, para que as pessoas que saibam que sofreram abuso busquem ajuda. Busca ajuda porque o nosso cérebro ele tem uma capacidade incrível de neuroplasticidade. E hoje, uma terapia extremamente eficiente para essas pessoas que sofrem as consequências do abuso é a hipnoterapia. É a hipnoterapia. Porque a hipnoterapia tem sim a capacidade de trazer neuroplasticidade para o nosso cérebro. Novas conexões neurais são formadas a partir da hipnoterapia. Então, isso aqui é uma forma que a gente achou de falar para vocês que sofreram abuso buscarem ajuda. Eu não tenho intuito de diagnosticar ninguém aqui, tá? Exatamente. Se você não sabe na sua vida que você sofreu um abuso, não é para você ficar achando pela live que eu tô aqui, as informações que a gente está passando, que você sofreu. Diga, Laurinha. Não, eu sempre tive um... Não, pode falar, pode falar. Olha esse comentário aqui, ó. Sempre tive um medo anormal disso quando criança, tipo, muito. Quando vejo algo assim, me sinto... Bom, só para deixar claro assim, gente, e também assim, ó, o nosso cérebro, a gente cria padrões mentais, né? O que a Mandinha está dizendo. Então, assim, quando a gente tem esse padrão do abuso, mesmo que você não se lembre que foi abusado, né? Você pode criar esse padrão, o teu subconsciente ele vai procurar as situações similares para reforçar esse padrão mental. Então, assim, eu tinha muito esse padrão. Eu ia no médico sozinha, o cara tentava me agarrar. Aconteceram milhões de situações relacionamentos abusivos. Exatamente, relacionamentos abusivos, porque o meu cérebro, ele simplesmente estava acostumado com um padrão, né? E ele estava tentando procurar proteger aquele padrão. O nosso subconsciente, ele é como uma criança inocente, ele não sabe o que é certo, o que é errado, e ele simplesmente aprende padrões, né? Exatamente. Exatamente. Uma coisa que eu percebo muito, Laura, mas isso é algo que eu percebo na minha prática, porque assim como você, eu também atendo muitas pessoas que foram abusadas. E eu acho que se a gente conversar aqui, a maioria dos terapeutas vai dizer a mesma coisa, que a maioria atende situações de abuso. Mas porque a falta de atenção pode estar relacionada. O que é diferente no cérebro? Eu vou explicar isso melhor, tá certo? Eu vou explicar essa situação melhor. O que eu percebo muito desses padrões de abuso é que, assim, ó, pessoas que foram abusadas desenvolvem um padrão de se permitir outras formas de abuso na vida dela. Às vezes sofre abuso financeiro, às vezes sofre abuso emocional. E eu percebo muito um padrão de abuso relacionado ao trabalho. Não sei se você percebe isso nos seus clientes. Eu percebo, mas existe... as pessoas ficam permissivas demais. Muito permissivas. Muito. Permissivas. E o relacionamento abusivo aí corre solto. Às vezes é um relacionamento abusivo com os pais. Sim, não precisa necessariamente ser um relacionamento amoroso abusivo. Marci, exatamente.
E outra No meu coisa, caso, né, que passei eu, por abuso assim, mais de uma vez. Eu tive não sei pessoas ali você, que Amanda, mas assim, trabalham. quando eu faço hipnoterapia, até a homeostase quântica informacional, eu percebo assim que pelo menos 80% dos meus clientes já foram abusados de uma ou de outra maneira. É o que a Sim. Amanda falou. Abuso sexual não é somente penetração. Abuso Uhum. sexual, às vezes, é uma bulinação, a pessoa passa a mão de um jeito diferente, né? A criança ter uma percepção de que isso me constrangiu, né? Então, isso pode trazer marcas para a vida, assim, muito fortes, né? Exatamente, Marci, vira um padrão. É um padrão, né? Olha, respondendo a Gi, que perguntou Isso. aqui antes, ó. Mas por que a falta de atenção pode estar relacionada? Por quê? Quando uma criança sofre abuso, principalmente quanto mais novinha ela sofre esse abuso, pior a consequência disso. Quando a criança sofre um abuso, partes do cérebro dela não se desenvolvem da forma que deveria. Então, essa criança tende a perder a formação natural de estruturas como o hipocampo e o lado esquerdo do cérebro, que são regiões que têm relação com a atenção, que têm relação com a concentração e muita relação com a parte cognitiva. Nem sempre esses sintomas eles vão se manifestar na infância. Às vezes você não tem uma criança com dislexia, às vezes é identificado na fase da adolescência. Às vezes a pessoa só sofre essas alterações lá quando entrou na faculdade, que se deparou com uma situação mais difícil na vida dela, onde foi exigido um pouco mais na vida dela, mas cedo ou tarde esses sintomas se manifestam. Pode ser mais intenso na parte da memória, ou mais intenso na parte da concentração, ou mais intenso na cognição, ou pode juntar tudo isso. Tudo. E tem uma outra questão que também é muito séria. As pessoas que sofrem abuso... Antes de eu falar essa informação, deixa eu falar uma outra informação. É muito comum, que as pessoas, quando só... a maioria é mulher, tá? Mas eu tenho também clientes Eu homens tenho homem que também. sofreram, que passaram por abuso. Então não pensem que é privilégio de nós mulheres. Não, tem Não. muitos homens. Homens também passam por abuso. Muitos homens, já tive sérios atendimentos de homens que passaram por múltiplos abusos. E tem essas Babá, consequências na vida dele abusando, também. muita coisa, Exato, exatamente. exato. Então o que acontece? Às vezes, quando ocorre o abuso, tem um estudo na Suíça que diz que isso ocorre com até 70% dos casos. Ocorre uma paralisia no corpo da pessoa, que cientificamente é chamado de imobilidade tônica. Quando ocorre essa imobilidade tônica, o abusador tende a dizer assim, olha, ela poderia ter saído de lá e não saiu porque estava lá parada, então estava gostando. Às vezes, eles tendem a até falar isso sobre a criança. Dizer assim, não, mas que nada, a menina de 9 anos parece que tem 12, é uma safadinha. Ela estava ali parada, ela estava gostando, né? E o que acontece simplesmente é que o sistema nervoso da pessoa bloqueia tudo, para todas as funções e a pessoa fica ali paralisada. Para essas pessoas, em especial, que sofrem a imobilidade tônica, que é uma grande maioria das mulheres, a tendência é que essas mulheres apresentem uma sensação de medo muito mais exacerbada. Às vezes a pessoa chega pra gente na terapia e diz, olha, eu não sei o que é que eu tenho não, mas eu sei que eu tenho medo de tudo. Você já recebeu alguém assim, Laurinha? Já Uma recebi pessoa também. que diz, meu problema é medo. Eu tenho medo de tudo, eu tenho medo de pessoas, eu tenho medo de lugar, eu tenho medo de tudo. Muitas vezes o sistema nervoso da pessoa induz induz esse medo. Já que tem esse medo muito exacerbado e tem uma outra emoção também que toma muito conta, que é a raiva. Raiva. Porque às vezes a pessoa, quando toma por si que foi abusada, ela pensa assim, nossa, por que eu não saí do lugar? Por que eu não agi? Por que eu não dei uma porrada na cara desse filho da puta? E tem outra coisa, As... Amanda, assim, no meu caso, ó, eu vou contar o meu caso para você entender, assim. Eu, eu tinha uma questão de não me lembrar absolutamente de nada da minha infância. Era flashes, assim. Então, gente, minha memória é muito ruim, minha memória é muito ruim, não me lembro, não me lembro, não me lembro. E numa hidroterapia, eu
Só que assim, eu sempre me lembrava de uma mão me tocando, tá? E assim, hoje eu decidi eu me abrir e quebrar o silêncio, né? Hoje, assim, eu tenho até um grupo na família que fez com que isso me afastasse de todo mundo, né? De não confiar nas pessoas, né? Então, assim, uma questão que eu vi essa situação numa imersão que eu fiz, onde tinha emoções positivas, negativas, né? Você chora, fica bem, né? Sempre hipnose, e entrei nessa situação. Eu me vi sendo abusada com 6 anos de idade por uma pessoa muito próxima da minha família, né? A dor foi dilacerante, dilacerante. Assim, eu não tive condições de fazer auto-hipnose, não tinha terapeutas preparados para essa situação no lugar. Eu tive que voltar do Rio de Janeiro, tá? Eu fiquei 2 dias que eu falei, por primeira vez na vida, eu falei assim, eu tenho vontade de me matar. De tanta dor que eu senti no peito, sabe? Até eu fazer a hipnoterapia. Aí tinha um amigo, que foi a única pessoa que eu confiei na época, ele me ajudou a sair dessa situação. Eu fiz, né, chutei, quase me matei, né, dentro da minha mente aquela pessoa, que eu não vou expor, né, quem foi, né, porque já nem vale a pena mais. Mas afeta demais, sim. E eu sou prova viva, assim, de que afeta a memória. E muito. Eu tinha medo de estar em conversa sozinha com homens. Olha Eu isso. me intimidava. O homem olhava no meu olho e eu abaixava o rosto. Eu era extremamente permissiva. Não sabia falar não para as pessoas em todos os sentidos, né? Então, a hipnoterapia é uma ferramenta maravilhosa que pode te ajudar a você trazer essa cura e essa mudança dentro de você. Não tenha medo de falar, porque é colocado hoje como um tabu muito grande, a gente esconde, a gente não fala. E o problema também é que às vezes quando a pessoa é muito abusada, que eu já tive casos aqui, a pessoa acaba gerando um prazer por isso. Você já teve esse tipo de caso? Sim. E a A pessoa pessoa... tinha uma culpa gigantesca por isso. Isso, exatamente. Culpa, prazer pelo abuso e culpa até pelo abusador ser punido. Né? Então, assim, são muitas questões que traz, né? Deixa eu ver. É isso mesmo, Gi. Já que uma pessoa fudeu sua vida. Mas fala um pouquinho mais aí do cérebro, Amandita, porque está fazendo muito sentido, né? Tá vendo? As pessoas estão se identificando com o que acontece. Faz, É e se grave. identifica. Olha, até isso que você está falando, aí sobre o seu sentimento assim de não conseguir ficar sozinha com o homem, não conseguir fazer determinadas coisas. Você vai me dizer se sim ou não. Você era uma pessoa muito reativa, uma pessoa Muito, que explodia com facilidade, uma pessoa que muito. tendia a ter uma necessidade de se defender a todo custo? Sim, Isso muito. também, isso também é uma consequência do abuso. O fato de afetar tanto o lado esquerdo do cérebro atrapalha tanto a cognição, como faz o cérebro entender assim, olha, pode parar de aprender as coisas e agora se prepara sempre para reagir. E a gente sabe que um corpo que está sempre pronto para reagir é um corpo que vive em estresse. É, Então, são pessoas que desenvolvem muito mais facilmente transtornos de ansiedade. Que transtornos de ansiedade são esses? Síndrome do pânico, crises de ansiedade, fobias, toque. Tem muita mulher que foi abusada que desenvolve o toque, gente. Que tem sim. mania de limpeza. Isso O mesmo, eu que ia ela está, falar na isso. verdade, querendo limpar? O que O essa mulher está corpo, né? querendo limpar? É o corpo dela. O corpo. É o corpo dela. Geralmente, quem tem toque de limpeza, ou é questão de limpeza mesmo, ou é abuso sexual, pode ter certeza. Então, olha como isso é sério, gente. Olha como é sério. Olha, quando eu tive todas as informações, eu cheguei a me questionar o seguinte: será que hoje, porque quem mais sofre com abuso sexual são as mulheres, ok? Será que hoje muitas mulheres não conseguem ocupar determinados cargos, não conseguem alcançar determinadas profissões por conta desse déficit cognitivo? Porque isso é uma coisa tão séria que fica parecendo assim,
algo que não tem explicação, simplesmente a pessoa é assim porque é. Tem gente que é taxada de burra porque não consegue aprender, não consegue se desenvolver na escola. Quando muitas vezes a única coisa que pode ter acontecido é que pode ter passado por um abuso. Isso é sério. Nesse sentido que você fala que as mulheres, não sei se tem estatísticas, né, Amanda, mas assim, para mim, eu atendo muitas mulheres, mas eu atendo muitos homens também, né? E no meu caso, assim, a maioria dos homens tem sido abusados, tá, gente? Então, assim, homens também passam por abuso. E geralmente, assim, é impressionante. Assim, o que eu vejo aqui no consultório tios, os próprios pais, irmãos, tá? São as pessoas mais próximas. Uma única vez, eu tive uma cliente, eu atendo pra caramba, né, gente? Eu tive uma pessoa que foi violentada por uma pessoa desconhecida. Eu De também, só resto, uma. Que foi um estupro na rua. De resto, um estupro na rua, exatamente, foi igual, um estupro na rua. De resto, em casa. Uma vez teve uma cliente que foi impressionante, ela veio, ela queria fazer hipnoterapia, ela tinha raiva, aquela questão que você fala, a pessoa tem raiva, é reativa com tudo, e ela fumava muito. E aí ela me pediu assim, eu quero fazer hipnoterapia só para parar de fumar e tirar a questão da raiva. Gente, a questão era 5 estupros. Olha 5. isso, gente. E era pelo irmão, pelo primo, todos os primos juntos, entendeu? De quando era criança. Então, assim, imagina, assim, depois que a gente fez a terapia, essa mulher mudou, graças a Deus, assim, ela é outra pessoa. A pele dela mudou, né? Porque a gente acaba somatizando até doenças no corpo físico. Eu mesma mudei, né? Eu escondia meu corpo. Eu era uma pessoa encurvada, né? Eu era gordinha, aquela coisa toda. A gente, depois que limpa essa demanda emocional, a gente começa a ser uma pessoa mais leve, né? Muito Com mais certeza. leve. Olha, a Gi perguntou aqui mais cedo qual a ligação do cérebro com gostar de abuso. Pode ser algumas ligações. Na verdade, o que acontece, ó? Quando esse abuso é cometido por pessoas de casa, por pessoas que aquela criança tem uma confiança muito grande e principalmente um amor muito grande, na mente daquela criança, uma associação bem importante pode ter sido feita. Amor é igual a abuso. Então, eu só me permito ser amada se houver abuso nisso. E outra questão bem importante, gente, é que às vezes, muitas vezes, se o abuso sexual ele não trouxe, se o abusador não bateu na criança, não ameaçou, não deixou ela com medo, fez como se fosse uma brincadeira, uma coisinha normal ali que aquele adulto está fazendo com a criança, o que ele fez foi estimular ela sexualmente cedo demais. Então, não é porque é criança que se você tocar no clitóris de uma menina, ela não vai sentir uma excitação. Ela só não sabe o que é aquilo. Então, muitas vezes, aquele abuso pode aumentar o apetite sexual, iniciar aquela criança sexualmente ou fazer o contrário, anular totalmente a libido dessa criança. E isso se reflete muito na vida adulta. Eu atendo muitas mulheres que não conseguem ter relações sexuais prazerosas com o marido. Que às vezes, se estimulando sozinha, elas têm muito mais prazer do que dentro de uma relação sexual com o marido. Que sentido faz isso, gente? Nenhum. Então, tá vendo que isso aí tem um problema. Tem um problema e essas coisas precisam ser corrigidas aqui na mente da pessoa. Seria triste se a gente viesse falar tudo isso aqui e dissesse, olha, você se identificou, tá com todos esses problemas aí, então guarda essa dor para você, é triste, vamos sofrer junto aqui. Mas não, a gente está vindo aqui para poder te dizer tudo isso e dizer que tem uma, digamos, uma salvação. Remediar o passado a gente não tem como. Apagar a sua memória do que aconteceu também não tem como. O que a gente tem é como reeducar a sua mente para que essas coisas parem de acontecer na sua mente aí. Para que você consiga melhorar a sua concentração, para que você consiga melhorar. Olha, eu tenho clientes que tinham TDAH e que não tem mais sintoma nenhum de TDAH depois que fez terapia. Sim, exatamente. Então, assim, Gi, né? Para desligar o abuso, o amor, você precisa fazer o quê? Tratamento, né?
Eu trabalho com a hipnoterapia, que eu falei, para mim, hipnoterapia mandita, que eu já te falei, né? Para mim é uma terapia de choque. Eu trabalho, eu sou muito adepta também à homeostase quântica informacional. A homeostase quântica informacional, ela vai limpar tudo, 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 tudo. Talvez de uma maneira não tão, digamos, rápida como a hipnoterapia. O que acontece com a hipnoterapia é que você somente vai se tratar e se curar se você se permitir. Se você não se permitir, não vai ter resultado. E a culpa não é do terapeuta. A gente, como terapeuta, não cura ninguém. A Sim. gente dá a mão para a pessoa para levar ela à própria cura. Agora, a homeostase quântica informacional, mesmo a pessoa não acreditando, ela limpa o conteúdo interno, tá? Pode ser talvez um pouco mais devagar, mas é certeiro, tá? Exatamente. O que mais que você pesquisou aí? Deixa eu fuçar aqui nas minhas anotações se eu esqueci de falar alguma coisa importante. Ó, tem um detalhe muito importante, a gente falando de hipnoterapia, né? Não tem como a gente dissociar a hipnoterapia das emoções, né? E das emoções e, consequentemente, dos sentimentos. Tem um sentimento, gente, que é bem comum às pessoas que sofrem abuso, que é a culpa. Recentemente eu fiz até uma live com o Fernando falando sobre culpa. E muitas vezes não é uma culpa que faz sentido aí dentro de você. Me diz uma coisa, que sentido faz uma criança que foi abusada por um adulto se sentir culpada por isso? Fala pra mim, tem sentido isso? Não tem sentido. Então você vai olhar para a cara de uma pessoa que foi abusada e vai dizer para ela, olha, mas foi o seu abusador que fez isso com você, para de sentir essa culpa. Se fosse fácil assim, era ótimo, né? A pessoa identificava, não, eu me sinto culpada porque eu fui abusada e aí eu tenho essa culpa porque eu me permiti ser abusada. Olha, não faz sentido. Então, uma das coisas que a gente também consegue trabalhar dentro da terapia é essa culpa. Porque a vítima de abuso carrega uma culpa com ela que muitas vezes ela não sabe nem de onde é essa culpa. Porque tem gente que sofre o abuso e que não lembra que foi abusado. É no meu caso. Não lembra. É exatamente o seu caso, né? Não lembra que foi abusado. Mas o que a mente faz? Olha, tudo, absolutamente tudo que acontece de ruim, que a gente quer esquecer, que a gente quer esconder aqui dentro da nossa mente, ela volta de alguma forma, o seu corpo e a sua mente encontram mecanismos para fazer com que você se lembre disso. Na live de culpa, eu citei um caso de uma mulher que ela lembrava que tinha sido abusada, mas ela achava assim, ela era uma pessoa muito religiosa, achava que já tinha perdoado o tio e que estava tudo bem. Mas o que acontecia? Na hora da entrevista, ela começou a citar. Eu sinto culpa quando eu como demais. Eu sinto culpa quando eu não faço atividade física. Eu sinto culpa quando eu não trabalho direito. Eu sinto culpa quando eu não limpo a casa. Eu sinto culpa disso. Eu sinto culpa daquilo. Eu falei, mas que diacho de tanta culpa é essa? A culpa era, ela lá atrás, quando ela foi abusada, ela não sabia, não fazia ideia do que era isso e ela gostou. E ela começou a ter relação sexual com 8 anos de idade. Então a culpa era porque ela se sentia suja, porque começou a ter relação sexual cedo demais. Mas ela não fazia ideia do que ela estava fazendo, ela era só uma criança que foi estimulada cedo demais. Assim, eu não estou defendendo nada disso, mas as crenças que são colocadas em nós, né, fazem com que essa culpa seja maior. O sexo é sujo, o sexo não pode, você não pode isso, aquilo, né? Então a criança já cresce com isso, que sexo não é bom. Então é importante falar em si para a criança. Eu falo naturalmente para minha filha sobre sexo, tá? Ela tem 9 anos, vai fazer 10 anos, ela já sabe como faz bebê, tá? É muito importante. E tá certíssima, tem que acabar com essa historinha de cegonha. Isso só faz Sim, ferrar a não, cabeça da gente. É natural, gente. Eu levei ela para uma especialista chama ebiatra. Ebiatra é aquele médico que ele trabalha, se deixa de ser pediatra e trabalha toda essa transformação para a parte adulta, né?
Então, É a ela muito transição do carinhosamente... pediatra para o clínico. Isso, é que assim, muitas pessoas não conhecem, né? Temos 45 anos no Brasil, mais ou menos, os pediatras, então não é todo mundo que conhece. Então, quem é mãe de adolescente, pai de adolescente, é muito importante levarem para o pediatra. Ele vai saber explicar absolutamente tudo com a maior naturalidade. O Edson, ele perguntou assim, a maior parte dos casos de abuso sexual infantil, o abusador é da família? Bom, no meu caso, que eu tenho visto aqui, né, por terapias, digamos, quantitativas, o que eu conto aqui, sim, é por família, tá? Sim, Lamentavelmente, assim, é próprios irmãos, tá? E acontece muito quando o irmão mais velho, o irmão mais novo. Eu tenho visto, assim, que o abusador, depois, o abusado viu o abusador, ou aquela questão que a Amanda está falando, senti prazer e eu continuei. Tenho vários clientes que eles continuaram como irmãos, tendo relação, testando, né, uma coisa ou outra. Então, é super, super normal o abuso dentro de casa. com certeza. Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, vão mandando aqui, tá? A gente passou alguma dúvida aqui? Deixa eu responder alguém aqui. Não, a Marci falando a resposta para o Edson, porque teve a imobilidade tônica com... Gi, assim, ó. Quando você é abusado por uma pessoa próxima da família, você tem aquela ligação amorosa mesmo, né? Então, assim, é muito difícil. Assim, no meu caso, foi muito difícil e eu tive uma reação de me afastar de toda a minha família, tá? Assim, eu não me sentia parte de, entende? Tinha até o grupo de família, até assim, eu tomei a coragem. Assim, eu sou terapeuta, eu me limpo muito, tá? Mas eu sou um ser humano também. E Sim. hoje, quando a Amanda me disse para a gente fazer essa live, eu decidi abrir e contar para minha família. Eu sou estrangeira, então para mim era muito simples, não tenho tempo de falar com eles, isso, aquilo, mas hoje eu decidi eu abrir e dar um passo para isso, né? De uma coisa que estava muito escondida na minha família. Então, assim, eu decidi quebrar o meu silêncio hoje. Gratidão, Que Amanda. bom, Laurinha. Eu fico feliz por isso. Gratidão imensa, de verdade, assim, porque sabe que quando você vê, você como terapeuta sabe, se alguma coisa em outra pessoa te toca, é porque esse padrão também está dentro de você. Sim. Então, assim, eu não imaginava, jamais, que eu tinha sido abusada. Eu só me lembrava de uma mão me tocando e eu falava, mas isso não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Eu não conseguia chegar de nenhum tipo de terapia e tinha todas as questões de ser reativa, de eu não ficar confortável com o homem, sempre atrair pessoas abusivas para minha vida, né? E somente depois que eu fiz a terapia foi que mudou completamente tudo, né? Tive uma vez uma cliente que eu atendi aqui, que ela sofreu abuso desde pequenininha, né? Desde que ela é pequena até a idade mais adulta. E essa foi acho, a segunda vez na minha vida assim, que eu tive que desmarcar todos os clientes seguintes, porque a dor foi tanta que eu senti por ela, porque assim, eu sou muito neutra, assim, pode vir qualquer pessoa hoje aqui, e parece que a dor não toca, né? Porque a gente já se limpa muito. Mas, assim, quando eu atendi essa pessoa, ela me fez perceber que eu tinha um padrão igual dentro de mim. Só que eu não sabia como me curar na época. Né? E graças à terapia, hoje eu consigo falar disso e eu consigo ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação. Então, é uma situação muito grave. Cuidem das suas crianças, gente, sabe? Não, essa questão de dormir, assim, vocês podem achar que é inocente, mas essa questão de dormir menino com menina junto, sabe? Assim, não é legal. Tenha curiosidade, né? Então é importante a gente mostrar sim para as crianças como que faz neném, né? Exato. E mostrar para a criança que ela não... Ensinar ela, literalmente, a se defender disso, né? Isso A mesmo. transmitir uma segurança para a criança de que, tipo assim, olha, se isso acontecer, pode contar.
Porque a gente tem o mau costume, gente, de pegar as crianças e obrigar elas a mentir. De que forma? Quando a criança tenta contar a verdade para você, ao invés de você parabenizar aquilo e estimular ela a falar a verdade, não. Você vai lá e briga do mesmo jeito. Você vai lá e põe de castigo, você vai lá e dá um tapa, você vai lá e pune a criança. Só que criança, quando fala a verdade, a gente não tem que punir, não. A gente tem que chamar para conversar e dizer para ela, olha, tá tudo bem, e parabenizar. Obrigada por ter dito a verdade. Porque Isso senão a mesmo. gente estimula a criança a mentir. E olha, os abusadores, eles tendem a dizer, ó, segredo nosso, não conta para ninguém, não. É isso E mesmo. se é segredo, é porque é errado. É isso que a gente tem que ensinar para as crianças. Sim. Você falando, às vezes acontece e não sabemos que é abuso. Eu percebi isso depois do HQI. Isso, Karen, com o Sim. HQI a gente vai tirando as camadinhas e a gente vai percebendo e limpando as demandas emocionais. Estou muito Olha, emocionada, Laura, você quer obrigada. ver uma outra coisa que acontece muito com os adultos e que também é um padrão advindo do abuso e as pessoas não sabem? Procrastinação. Procrastinação também tem uma relação forte com abuso. Estou falando aqui que todo procrastinador foi abusado? Não. Não. Mas é um dos padrões que se manifesta na vida adulta é a procrastinação. As pessoas que sofrem abuso, gente, têm dificuldade de olhar e identificar a si mesmo. Então, quem procrastina tende a não crescer. Como é que uma pessoa que não se enxerga, que não sabe quem é a pessoa, que não tem autoconhecimento, que não tem noção de nada, como que uma pessoa não vai procrastinar na vida dela? É claro que ela vai procrastinar. Então, são pessoas que têm muita dificuldade de assumir compromisso, são pessoas muito enroladas, são pessoas que têm dificuldade até de se situar no espaço e no tempo. São pessoas que se atrasam com muita facilidade. Mais uma vez, pelo amor de Deus, eu estou dizendo aqui que quem chega atrasado foi abusado? Não. Mas só que o fato do hipocampo e do lado esquerdo do cérebro ser afetado na sua maturação faz com que as pessoas não consigam relativizar o tempo. Então, uma pessoa que facilmente diz assim, nossa, passou 30 minutos, eu achei que tivesse passado 3 horas. Facilmente. Você identificava essas coisas aqui que eu tô falando de você, Laura? Essa parte não, essa parte não. Isso não acontecia comigo. Aí agora, você que está bem especialista na parte aí de neurociência, isso corrige com a hipnoterapia? Sim. Sim, porque a hipnoterapia, o que é que ela faz? É uma Você vai, reeducação profunda na mente, né? sim, O mas a que parte que, o que que afetada. eu... A parte afetada, sim, porque o cérebro ele tem a capacidade de ter a neuroplasticidade. Uhum. Quando você faz uma hipnoterapia, isso, obviamente, isso não é do dia para a noite, isso não é no estalar de dedos. Seria bom se a gente pudesse abrir a cabeça da pessoa, arrancar o que está ruim e enfiar um monte de coisa boa. A gente faz isso metaforicamente, mas se a gente dá um tempo para a pessoa e se você dá sugestões diretas para isso, isso melhora sim e muito. Basta esperar um tempinho que esses sintomas todos eles vão se diluindo na vida da pessoa. O Sim, que que sim. eu, como terapeuta, Comprovamente. costumo fazer, Laura? Sempre que eu pego uma pessoa que foi abusada, eu pergunto para ela, me diz uma coisa, você tem problemas de memória? Você tem problema de concentração? Você passou ou tem algum problema cognitivo? A pessoa, à medida que a pessoa vai me respondendo um monte de coisa que eu vou perguntando, na hora de trabalhar ali aquele perdão, na hora de fazer aquela reeducação, eu encho a mente dela de sugestões positivas do tipo a memória vai ficar melhor a cada dia, a sua concentração vai ficar melhor a cada dia, esse problema cognitivo, daqui a um tempo você não vai ter mais. Eu vou pondo na mente dela um monte de coisas boas e sugestões específicas para esses problemas. Às vezes, quando a pessoa na entrevista me fala que sofreu um abuso, eu já faço essas perguntas na entrevista. Então, eu Uhum. já sei que eu vou fazer um monte de compound com essas coisas boas, com essas sugestões boas. Se é um abuso que foi descoberto ali durante a terapia, aí durante a terapia mesmo, enquanto estou fazendo a terapia, eu pergunto para ela todas essas coisas e encho a mente dela de coisas boas. Tudo que ela diz assim, ai, minha concentração é ruim, olha, a concentração vai ficar cada dia melhor. E coloco tudo assim, olha,
Quanto mais você respira, melhor vai ficando a sua concentração. Sim, Você vai ter muita facilidade de leitura, você vai ter muita facilidade de aprender novas coisas e vou acompanhando a pessoa ao longo do tempo. E o que eu tenho visto é que os resultados têm sido muito bons sim, mesmo. sim, com certeza. O Então, Alan olha, colocou aqui, ó. Você é já leu, não assim, foi? já. Na verdade, é assim, no meu caso, eu vejo abuso já quando a pessoa está em hipnose, que aparece, entendeu? Nunca vem ninguém para me para falar assim, ah, foi abusado, tá? Então, assim, nunca fiz as perguntas. Porém, você sabe que eu tenho a técnica da homeostase quântica informacional. Então, através da cronologia de doenças, eu sei se a pessoa tem alguma questão de abuso ou não, né? Então, como o corpo da pessoa vai me falar o que tem que ser tratado, qual que é o sistema, dá para tratar através da homeostase quântica informacional. E, respondendo a pergunta do Alan, a pessoa tem aberração, chora muito durante a HQI, porém, a gente, através dos comandos informacionais, a gente limpa o conteúdo e eu consigo fazer interferência de consciência nela. Então, assim, a hipnoterapia é uma terapia que eu jamais faria online, jamais. Agora, a HQI eu faço à distância e tenho tido resultados maravilhosos, maravilhosos. A pessoa chora, às vezes, vem aquela coisa toda, calma, e aí eu vou fazendo interferência de consciência e aí vem a cura, tá? Gente, só para vocês entenderem assim também, na homeostase quântica informacional, você pode somatizar doenças por causa de abusos sexuais. No meu Sim. caso, eu perdi o útero, tá? Eu fiquei doente, eu tive, para nós, qualquer metaplasia ou neoplasia, né, que é crescimento de tecidos, eles dizem na Universidade Quântica Informacional, são 13 anos de estudo já, que é uma vantagem inconsciente de morrer, né? Então, assim, em algum momento da minha vida eu tive essa vontade, né? E meu útero doente diz que eu tive alguma questão com a sexualidade. Então, assim, quando a mulher tem alguma questão, isso tem a ver com abuso ou algum problema de sexualidade, como a Ana está dizendo, às vezes não é penetração, às vezes o nosso subconsciente, quando a gente tem relação sexual com uma pessoa sem vontade, o nosso subconsciente pode perceber isso como um abuso também, Sim, né? com Então, certeza. assim, a HQI funciona um pouquinho diferente, assim, eu consigo analisar através da cronologia de doenças, tá? E dá para fazer a distância também. Isso é bem interessante, viu, Laurinha? A gente vai fazer em você ainda, né? Vamos marcar essa terapia para você conhecer. Vamos marcar, amiga. Estou curiosíssima para fazer isso. Sim, Curiosíssima para é passar pelo incrível. HQ. Eu desmaterializei doenças em mim, vocês sabem, né? Eu já falei aqui que Aham. foi o óculos, o hipotireoidismo, um monte de coisa, emagrecimento saudável, né? Tirei compulsões. Ah, outra coisa que a gente percebeu na homeostase quântica informacional. Quem tem compulsão sexual passou por bulinação ou abuso sexual onde teve prazer na infância, né? Então, É bem assim, comum. é muito comum. Então, assim, eu, no meu caso, mais uma vez, eu vou falar para vocês assim, eu era uma pessoa extremamente recatada, né? Aquela coisa tipo, meu, para mim sexo era uma coisa assim difícil pra caramba. Depois de começar a fazer terapia, eu falei assim, puta, meu, eu virei ninfomaníaca, cara. Tipo, eu queria transar até com o poste, né? Aí depois veio o equilíbrio, fui trabalhando com a HQI, graças a Deus agora me normalizei, né? Mas para vocês perceberem, a gente como terapeuta, a gente é nosso próprio laboratório, né? Então a gente Exatamente. percebe isso não só com os clientes, mas a gente mesmo, né? A gente também passa por isso. Exato, exato. E quando eu E é estava naquela bem. fase ninfomaníaca, o que, que eu atraí? Uma pessoa que era viciada por sexo também. Olha Entendeu? como a No mente é relacionamento era esperta, só né? isso. Então, meu padrão mental atraiu essa pessoa. Então, assim, quando você se limpa de todos esses conteúdos, gente, você vai olhar para trás e, assim, tanto a HQI quanto a hipnoterapia vai fazer o quê? Com que você se desassocie, você olha para aquela situação, ah, bom, fui abusada, ok, mas já não estou mais, Isso. né? É um processo de limpeza, né, Laura? Exatamente. A Laura Laurinha tá tá nada. nada. Cara, muito, muito. E isso é bem comum, gente. As pessoas que sofrem por abuso, sofrem abuso sexual, ter compulsão, não só compulsão sexual, compulsão alimentar,
Compulsão e vício por drogas também é muito comum. E doenças físicas, como a Laura citou também. É bem comum. Mulheres que têm endometriose, mulheres que têm problemas e doenças no colo do útero. É bem comum essas coisas estarem associadas a abuso. Bem Exatamente. comum. Gente, ó, eu Laurinha, dá uma comecei olhada a... no tempo, hein? Assim, eu comecei a live e faltavam 5 minutos para as 9, né? Então, a gente tem mais uns 4 minutinhos, né? Para não... Aqui Pra, no computador são 9h47. 9h47, mais uns 4 minutinhos a gente encerra aqui, para a gente não perder essa live, tá? Se Sim. vocês tiverem alguma pergunta, gente, pode perguntar tudo. Eu sou um livro aberto com minha vida. Não sei porque a Amanda, por qual razão, emaranhamento, ela me escolheu para fazer essa live sobre abuso sexual. E na hora que você falou, foi a primeira coisa que veio na minha mente. Abuso sexual. Fala de abuso sexual. Na homeostase quântica informacional, para nós, tudo vem da informação. Né? Uma informação e a gente se emaranha com aquilo que é necessário, né? Sim. Então, assim, eu te agradeço enormemente, né, por você eu que agradeço. ter me ajudado a entender um pouco mais nessa parte da neuroplasticidade, né? Eu sou hipnoterapeuta, porém eu não tenho essa questão que a Amanda tem de neurociência, né? Até eu falei, vou me aprofundar um pouquinho mais. E ela é enfermeira, né? Ela tem um conhecimento muito maior do corpo físico, né? Então, assim, eu tenho uma gratidão imensa por você ter feito essa live comigo. Me ajudou a entender muito o meu comportamento. E você... que eu sou chorona, gente. Chora não, Mas, que senão eu vou chorar também. Não chora não. eu tinha mais de um ano que eu não conseguia falar com a minha família. Né? E hoje eu consegui quebrar isso, eu consegui mandar mensagens para eles, eu pedi para assistirem a live, porque eles não entendiam o porquê do meu afastamento. Né? Então, assim, era a vergonha que eu tinha de eu falar para eles, alguém da nossa família foi abusador, entendeu? Então, assim, isso fez com que eu quebrasse isso e eu esteja hoje me reconciliando com a minha família. Amanda, gratidão do fundo do coração. Ai, eu que agradeço. Ai, que linda, que bom. Eu fico muito feliz. O intuito não era esse, o intuito era transmitir conhecimento, mas se esse foi o efeito, olha, eu fico de coração assim. Ai, chega a dar uma coisa aqui dentro. Eu fico muito feliz por isso, Laura. Eu sou uma pessoa que valoriza muito a família. E você é uma pessoa que é de outro país, sabe? Tá afastada dos seus familiares e conseguir falar com eles e se reconciliar. Nossa, o presente foi para mim também. Fico muito feliz, de coração. Eu via o grupo e eu não conseguia responder, eu não me sentia à parte, sabe? Então hoje eu falei assim, gente, é simplesmente quebrar o silêncio. Eu não tenho mais culpa do que aconteceu. Essa pessoa também não, era um padrão mental que ele tinha também. Entendeu? Ele também pode ter sido abusado. Então, assim, eu não tenho por que culpar ele. Eu atraí isso para mim de alguma maneira, né? Então, assim, não tem culpa, não tem vítima e algoz. Então, assim, isso a gente tem que entender isso. E hoje eu quebro o silêncio, gente. A gente tem que quebrar sim e amar na gratidão. Gratidão Que profunda. bom. E a todas Fico as muito pessoas que feliz. estão aqui, apoiando aqui a nossa live, né? Qualquer dúvida, façam, sigam a Amanda, que ela é maravilhosa, né? Somos! É necessário perdoar o abusador para seguir? Frédia, é aquela questão do HQI, né? Você já fez HQI. Eu atraí isso para mim de alguma maneira. Então, se eu limpei em mim, eu não me emaranho mais com isso, né? Então, assim, eu limpei essa informação e eu estou ainda procurando informações para me limpar. A gente tem que ser bem honesto. Não todo terapeuta é perfeito, né? A gente também tem que se tratar o tempo inteiro. Eu vejo você, você Frédia, me deixa eu só te revela. dizer É uma isso coisa, mesmo. ó. Deixa eu te dizer uma coisa, Frédia. Se você está fazendo essa pergunta aqui, é porque você ainda não entendeu o que é perdão. O perdão não é para o abusador, o perdão é para você. Se você quer seguir a sua vida com leveza, limpar da sua vida essas coisas que aconteceram ou com você ou não sei se a pergunta foi direcionada para você. Mas o perdão, gente, não é para a pessoa, o perdão é para a gente mesmo. Perdoar não é amar, perdoar não é aceitar, perdoar não é
concordar com aquilo que aconteceu. Perdoar é dizer para o outro, eu sigo a partir de hoje sem a dor que você me causou. Perdão não é para o outro, é para você. Então reflita sobre isso. Eu acho que para tudo na vida da gente, a gente tem que aprender a perdoar. Mas não esse perdão assim que a gente dá, assim, de dizer, eu te perdoo. Não, é o perdão que a gente faz aqui dentro da nossa mente. Esse sim é verdadeiro. Isso. Eu vou ter que encerrar a live, senão a gente pode perder ela, né? Gratidão profunda. A gente pode marcar outra, Eu que né? agradeço. Então, assim, Com eu vou certeza. deixar lá como chama? Aqueles perguntinhas lá, nunca sei os nomes, já essa hora eu falo portunhol, para ver do que vocês querem falar, e se vocês quiserem continuar falando sobre sexualidade, a Amanda vai ser a nossa convidada, obviamente, né? E vamos aprofundar mais nesse assunto, tá bom, gente? Epa, Gratidão. vamos tirar a nossa selfie. Pera aí, Ah, e a rápido. selfie. Gente, tirem rapidinho uma selfie e marquem a gente, tá? Marquem a gente, Pronto. tira a selfie, fica bonitinha, tira a foto agora, que eu já estou saindo para não perder a live. Eu vou deixar tudo. Olha, Márcia Gomes, vem falar com a gente no PV, tá? Vem falar com a gente no direct. Você colocou uma coisa importante aqui, viu? Isso, tá bom. Beijos. Obrigada a Beijos, todas, Laurinha. galera. Tchau, Amo tchau. você, Obrigada. linda. Amo vocês. Tchau.